Bom, eu sou Marcelo Serralva e nós somos a família Serralva. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma pessoa preta, de pele mais clara, assim, pele morena. Estou usando uma blusa muito colorida, assim, como se fosse um arco-íris de várias cores, com uma blusa preta por baixo. Uso um óculos vermelho, um chapéu marrom. Estou sentado na frente de um fundo preto, sentado numa cadeira vermelha. E esse documentário aqui, esse curto, é para contar um pouquinho da nossa história, que é meio inusitada, né? Desde o Rio de Janeiro até agora. Eu e Marissa, nós estamos juntos há 15 para 16 anos e são 12 anos que a gente trabalha fazendo conteúdo educativo musical para a internet. E a nossa história pessoal se mistura com a nossa história profissional. Eu vou contar um pouquinho como é que foi isso, então. A gente se conheceu foi em 2009, né? O irmão dela é músico e eu sou amigo do pai dela, né, na verdade, e eles me chamaram para ir num bar. E aí a gente se gostou muito, assim, logo, primeiro olhar, foi aquela coisa meio engraçada, assim, dela entrando no bar, eu tava batendo papo na mesa e eu tava contando uma piada, quando eu olhei ela entrando no bar, eu parei, né, no meio da piada, aí começou todo mundo a debochar, e todo mundo notou que eu tinha parado, eu tinha engasgado, assim, porque eu tava olhando para ela olhou de volta, e aí depois eu morri de vergonha porque ela veio se aproximando da mesa, porque eu tinha achado que era uma menina entrando no bar, mas ela estava indo para a nossa mesa. Sentou do lado do Celso, eu descobri que era filha do meu amigo. Ela é um pouco mais nova do que eu, né? O Celso é bem mais velho do que mas ela é mais nova, então a gente não se conhecia. Mas tem uma coisa interessante que eu não descobri que a Marissa era surda. O som estava alto no bar, a gente ficou batendo papo com o som alto, assim, uma mesa grande, e toda hora eu e Marissa, ela estava do outro lado da mesa, toda hora a gente puxava papo, um com o outro. Eu só fui descobrir que ela era surda, sei lá, no decorrer da noite. Eu brinco que eu fui descobrir umas 3 horas depois. E aí era uma época que eu tinha largado a música, sabe? Então isso me baqueou muito, porque a gente passou a noite toda conversando sobre música, ouvindo, né? Ela dançou, né? Eu cantei música para ela e depois eu descobri que ela era surda. Isso me baqueou tanto. Como é que uma pessoa surda pode ter uma vivência, uma cultura musical tão grande assim? E eu tinha largado a música. Estava cansado, estava uns 2 anos afastado da música, mas eu estava bem feliz, assim. Estava numa época que eu estava em depressão. E aí nós começamos a namorar e ela começou, volta pra música, volta pra música, volta pra música, e voltei. E aí começou a nossa história juntos, né? São quase 16 anos, não só namora, a gente casou, mas a gente trabalha junto 24 horas por dia, vai nós dois juntos, e agora temos a Mariane para acompanhar também. A sua mamãe, surrada, prata, o tom do pé, mãe. Seu cabelo cacheado, estou com o cabelo solto, todo cacheado. Eu estou com o vestidão do vestido do velho, na altura do ombro, descendo do ombro a mostra. Estou sentado numa cadeira vermelha. Frente é um fundo preto. Vamos dar para mão um pouquinho de peito, ficar na frente da cama. Eu sou uma pessoa super tímida. A minha voz é um pouco de baixo, então eu estou mais acostumado a ficar portado no bastidor. Não passo muito, não gosto. Então vou tentar, né? Eu sou uma produtora musical, produtora executiva. Suportável para esse projeto junto com o Marcelo Serralva. Eu sou surda. Para quem não sabe, eu sou surda, mas não falava. Eu falo alfabetizado com algo português. Não tive oportunidade de aprender, mas me comunico através da voz, através da atuaba. Eu sou surda, porque eu posso dar um barzinho com música ao vivo, mas vai ser dançar. Não, tu conhece a música de 2009? Depois uma vez que tu conhece, essa conversou muito sobre tudo, parece que está amigos de muito tempo, como vocês dois se conhecem de muito tempo mesmo, foi uma coisa muito fluida. Quando ele começou a namorar, tá? Foi na casa da Papumaba. Tinha um programa de música na internet. Que eles gravavam no terraço da casa da Ana. O Beto Daniel.
Eu fico apaixonado pelo trabalho do comércio. Comercial, toda semana do professor. A partir daí eu comecei a participar do projeto. Pouco depois de uma parada, acabou, mas eles chamando junto para nós do outros projetos, dando continuidade, até vamos imaginar um programa Terno.com, foi outro programa. Fizemos formados de festa, casamento, nossa arte do trabalho, nesse 2 anos, um pouco tensa. Quando eu e Marissa nos conhecemos, eu não estava mais tocando, mas eu ainda estava ligado à música, né? Eu fazia, ela até lembrou, tem coisas que eu nem lembro direito, que é tanta coisa que a gente fez. Eu fazia uma coisa que era a TV imaginária, bem arrogante, assim. O que era a TV imaginária? Era o terraço da minha mãe. Eu juntei alguns amigos músicos, eu tinha umas câmeras na época, que era uma câmera até legal, eu usava para filmar festa, filmava casamento. Aí eu pegava esse material, botei, eu mesmo fiz umas iluminações, eu não tinha dinheiro para comprar iluminação, então fiz umas iluminações, luz de cozinha, com madeira, tem um pano preto no fundo, e aí ali eu entrevistava bandas, sem ganhar nada, né? Toda uma estrutura. Começo do YouTube, isso era no começo do YouTube não, mas ainda estava tudo assim. No começo, né? Os vídeos a gente produzia, depois não tinha nem muita gente para assistir, porque a maioria das pessoas que a gente conhecia no subúrbio não tinha internet boa para assistir vídeo. Eu não tenho parte desse material, acho que eu não tenho quase nada. Mas a gente chegou a fazer mais de 15 bandas. Mas o mais engraçado é que começou com bandas desconhecidas, só que a gente fez Pepe e Neném, fez o Roberto do Golden Boys, né? Fizemos uma entrevista com o Roberto, cantor do Golden Boys, falecido. Fizemos com a banda DNA, que são filhos do pessoal do Golden Boys, do Roupa Nova. Daqui a pouco tinha gente que entrava em contato com a gente para agendar a gente do Rio de Janeiro inteiro. Aí a Marissa meio que entrou nisso e gostou muito dessa história. Eu tinha uns músicos que faziam comigo, só que era sem grana. Então daqui a pouco todo mundo foi desistindo, ficou eu e Marissa. E aí eu olhei para ela e falei assim, vou parar de fazer. Ela, não, vamos continuar fazendo. Aí continuamos fazendo alguns programas, Antena.com, era tudo como hobby. E enquanto isso eu filmava casamento, aí a Marissa ia comigo, tinha foto maluca, fazia de tudo um pouco, era DJ, fazia de tudo um pouco para me sustentar, para pagar as contas e para sustentar esse hobby que era a grande paixão, agora já do casal, né, que a gente já estava juntos. Mariana ainda não tinha nascido. E nisso eu comecei a botar uns vídeos no canal do YouTube, isso já em 2012, já com 3 anos de relacionamento. São os vídeos infantis que hoje são o meu sustento. E aí a gente ficou nesse meio coisa de correr para um lado e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, até um dia que surgiu um convite para eu dar aula numa escola para crianças, né, como professor de musicalização. E dali começaram a aparecer festas infantis, eu tocando. Então foi a hora que a paixão dessa coisa artística se juntou com o que eu fazia de vídeos. Nisso muita coisa rolou aí. Eu toquei em barzinho pra caramba, aí a Marissa ia comigo, ela aprendeu a montar som. Eu tocava, ela montava o som para mim. Ela chegou a tocar como DJ numa festa, porque eu estava numa festa, ela estava noutra. Aí eu até brinco que a gente tinha que ter filmado isso, né? Uma DJ surda tocando numa festa. Muita coisa rolou por debaixo dessa ponte aí. Tipo, chegamos a morar num asilo, por opção, né? Não porque a gente estava velho. Nosso caminho foi muito oscilante, porque a gente teve problemas de grana, muito problema de grana. A gente ficou muito duro. Não sei nem como é que a gente conseguiu ficar junto esse tempo todo. Eu tive depressão. Na primeira vez que eu tive depressão, que foram algumas vezes, minha mãe tinha morrido há alguns anos. A minha casa era a casa onde eu nasci, né? Minha casa própria, que está lá no Rio de Janeiro, é a casa onde eu nasci. E aí aquilo tudo me lembrava minha mãe. Então, uma hora eu virei para a Marisa e falei assim, pô, eu queria sair um pouco de casa. O estúdio, eu ficava muito em casa por conta do estúdio, que a gente já tinha montado um estúdio simples, mas já funcionando. Aí nós resolvemos montar um centro cultural dentro de um asilo, ofereceram uma sala pra gente, Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro, e aí nós fomos morar dentro de um asilo. Não fomos morar, nós abrimos uma sala lá que seria um centro cultural. O centro cultural não deu certo. A ideia era fazer aquilo que a gente fazia de graça, né? A gente ia pra praça todo final de semana para fazer, né? Levava uma livrocicleta, um amigo, Wagner José, tocava. Todo final de semana a gente fazia uma coisa dessa social. A gente sempre teve essa pegada social, sem ganhar nada. Não tinha prefeitura, não tinha governo, não tinha edital, não tinha nada envolvido. E era engraçado que a gente conseguia fazer muita coisa. A gente tem a filmagem, a gente chegou a colocar um piano de cauda no meio da Praça Seca, num lugar que tinha muito tiroteio. Nós colocamos um pianista recém-chegado da França, que era o Rodrigo Couras. Cada um doava alguma coisa. Eu levava uma livrocicleta, eu conseguia os livros para doar. O Wagner José doava o show. O Marcelo Tienes doou o piano, o aluguel do piano e o transporte, que ele é um
dos caras, um dos maiores afinadores de piano do Brasil, ele emprestou o piano. O Rodrigo Couras tocou de graça, aí teve bonde de funk, teve tudo misturado aí. Ninguém ganhou nenhum centavo. Pelo contrário, a gente até perdia porque a gente não tinha que beber uma água, tomar uma cerveja, beber um refrigerante. E aí nós acabamos morando num asilo porque a gente gostou tanto, né? A gente tentou montar um centro cultural, não deu certo por questões burocráticas do próprio asilo, mas aí a gente acabou ficando assim, qual o nome dela? Dona Edilene, vou tentar não me emocionar, né? Dona Edilene, saudosa, virou uma amiga que era administradora. Um dia virou para mim e falou assim: ó, vocês estão saindo tarde aqui do asilo, porque a gente ficava até de noite tentando correr atrás das coisas. E o tiroteio comendo, porque o bairro era muito violento. E a gente já tinha a Mariane pequenininha. Aí uma hora ela falou: pô, vou botar uma cama aqui para vocês, tragam uma geladeira, mas não podem morar aqui. Aí a gente dormiu lá a primeira vez, né? E ficamos lá 2 anos, só saímos de lá porque fechou. E porque a gente ficaria, eu até brincava com a Marissa, eu já estou aqui, um dia eu só vou mudar de salão. Se tudo der certo, eu vou ter dinheiro, porque o asilo era pago, se der certo, eu vou ter dinheiro para virar um velhinho do outro salão, do outro pavilhão. Em troca, a gente pagava um aluguel barato, que era R$ 500 na época, a gente pagava para estar lá. Todo mês eu tinha que fazer um almoço dançante de graça para os idosos. Só que a gente fazia sessão fotográfica com eles, arrumamos um telão, fizemos sessão de cinema com pipoca, sabe? Tudo, que sempre foi uma coisa nossa, não é aquela coisa de dizer assim, olha como eu sou bom. Nos fazia bem, sabe? Então a gente fazia não pelos outros, a gente fazia porque a gente gostava, a gente se sentia muito bem no final, de assim, nossa, eu estou fazendo alguma coisa pelo outro. Tanto que a gente nem contava. Estou contando agora porque, como é um curta para contar a nossa história, eu comentei com a Marissa, a gente tinha que depois fazer um curta, né? E agora a Lei Paulo Gustavo está nos ajudando nisso, para contar essas coisas. Olha que interessante, moramos 2 anos dentro de um asilo, né? A gente precisava contar, a gente depois quer, sei lá, escrever um livro, contar isso agora nesse documentário, contar em outros lugares, porque é uma história legal, parte da nossa história. O Passeteca Cultural, a bicicleta, pampadato de ocupação da Passeteca, onde se morava, no centro do ar mesmo, de voltar a todo mar, praticamente, na subsecretaria, daqui a pouco toda essa da pasta determinada data. É uma forma muito legal, porque a se conservar vários amigos, porque os amigos sabendo do mar, sabendo do projeto, não se precisa deixar o microfone aberto, então vai a banda, vai o grupo dupla, pessoas sozinhas, a associação, a começar a ver um pessoal de teatro, de dança, nessa maior etapa desse ano, 2 anos, da beneficência portuguesa. Foi um lugar muito bacana, foi um lugar, um espaço para nossa produção, acabamos de alugar chamando do galpão, praticamente, para ver como de evento, que se fazia todo mês. Uma vez por mês se fazia um almoço bacana, cuidado. Bom, e aí moramos 2 anos na Beneficência, que foi, sinceramente, uma grande paixão da nossa vida. A Mariane já era pequenininha, a gente já sabia que ia fechar, então ainda não estava bem para voltar para minha casa. E aí eu falei para a Marissa assim, eu não estou pronto para voltar para casa. Nossa casa ficou fechada. A Beneficência era muito pertinho, assim, era no outro quarteirão. A gente ia lá, né, minha irmã mora na mesma vila, mas a Beneficência trouxe um negócio interessante que foi quando a gente virou a chave de se sustentar com a nossa arte. Porque a gente, com o Praça Seca Cultural, Beneficência Portuguesa, a gente conheceu muito artista e eles viviam da própria arte. E que para nós era, como assim? Como é que esse pessoal faz isso? E aí eu assumi um aluguel de R$ 500 por mês. Não tinha esse dinheiro, sinceramente. Mas eu falei para Marissa, assim, com a primeira vez que a gente fez um almoço dançante, eu fiquei emocionadíssimo, assim. Sabe? Ela também, né? Que eram idosos, a gente tocando junto com as enfermeiras, tudo. Falei, pô, eu quero manter esses R$ 500 aqui todo mês para manter esse projeto. Eu estava pagando, né, para estar ali.
mas eu queria manter. Como é que a gente vai fazer? Aí eu tive a ideia, como eu estava muito envolvido nessa época a gente tinha conhecido o pessoal do Tá na Rua, né, o Wagner José, o pessoal que tocava na rua. Eu tinha largado as escolas, eu falei, eu não quero voltar para o barzinho, eu não quero voltar para a escola. Aí eu falei assim, vou tocar na rua. E ela, vambora. E aí eu eu tinha uma ideia de montar um homem-banda. O primeiro homem-banda era um carrinho de feira pendurado nas minhas costas, um tambor de maracatu, era pesado pra caramba, mas ali eu já consegui, né, eu fui fazer evento com Tá na Rua, já remunerado. E quando não era remunerado, eu ia para o meio da rua, botava um chapéu. Mas a ideia era assim, eu continuava fazendo um monte de coisa, né, porque a gente precisava se sustentar, né? E detalhe, não estou falando que eu era uma pessoa novinha, não. Eu já estava no Homem-Banda com 46 anos. A maioria das pessoas com 46 anos estão estabelecidas. Eu ainda estava definindo. Não é o que eu não soubesse o que eu queria, mas é assim, tipo, numa sociedade tão capitalista, eu encontrei a Marissa e falei assim, eu quero viver da minha arte, não quero que ela seja só um hobby. A Marissa abriu um MEI, vamos correr atrás e vamos encontrar uma forma. Aí essa virada de chave que foi a beneficência e o Homem-Banda. Durante as Olimpíadas a gente foi para o meio da rua, lá para o Boulevard Olímpico. Reconheço, eu fui até envergonhado, assim, tocar na rua, mas eu fui e falei assim, não, vamos embora. A meta inicial era pagar os R$500, mas sinceramente teve muitas vezes eu saí, tipo, vamos ver se a gente hoje consegue ter o dinheiro do almoço ou da janta. E eu estava sem carro também, né? Eu estava sem carro há anos já. Não só eu consegui o dinheiro do almoço e da janta, consegui pagar durante 2 anos aqueles R$500 da Beneficência Portuguesa, paguei todas as nossas dívidas, comprei um Fusquinha com dinheiro da rua. E aí o Homem-Banda começou a atrair muita atenção, né? Eu já tinha um canal do YouTube, mas o Homem-Banda começou a atrair muita atenção. Eu dei muita entrevista para a TV. Otávio Mesquita, Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, Balanço Geral foi um monte de vezes, nem sei, acho que foi umas 4 ou 6 vezes, nem lembro quantas vezes foi. Chegaram a fazer um especial sobre a gente no Balanço Geral, uma entrevista enorme de 5 minutos. Fui convidado e contratado para fazer um comercial com o cantor Daniel, como Homem-Banda, e acabei parando no Caldeirão com Mion. E ganhei o prêmio de 10 mil. Nesse meio tempo, o Homem-Banda organizou a gente financeiramente, porque eu comecei a fazer muito SESI, SESC, SENAC, né, Sebrae, comecei a fazer eventos, porque eu não tinha um show. Eu era músico de barzinho, tinha o show de barzinho, eu tinha o show para festinha infantil, mas eu não tinha um espetáculo. Já tinha o meu canal já tinha muitos inscritos, mas o pessoal me contratava para festa. E eu queria montar um espetáculo. Aí com o Homem-Banda, eu tive meu primeiro espetáculo de um homem só. Nossa, a gente tocou muito, assim, acho que mais de 200, 300 apresentações, foi muita coisa. E o canal começou a andar. Nesse meio tempo ainda tem uma mudança também, né? Beneficência fechou, que eu não estava pronto para voltar para casa. Eu cismei, aí a gente é muito de cisma, eu e Marissa. Eu falo que a gente tem uma alma cigana. Vamos morar no interior do Rio. Aí nós fomos para São Pedro da Serra, que é um lugar que a gente conhecia, um vilarejo de 2.000 pessoas no interior, dentro de Friburgo, né? Um distrito de Friburgo. Peguei o Fusquinha, já tinha o Fusquinha, enchi com a mudança e fomos para lá. Aí alugamos uma casinha pequenininha lá, ficamos lá 5 anos, chegamos a abrir uma loja. Caldeirão com Mion foi agora no final, quando a gente estava saindo de São Pedro. Mariana estudando na escola, de repente começou a aparecer uma coisa da gente viajar o Brasil fazendo oficinas e palestras. O Homem-Banda, que abriu, né, a gente fez alguma coisa viajando com o Homem-Banda em cidades próximas. Daqui a pouco o pessoal vendo aquela movimentação que eu botava nas redes sociais, daqui a pouco alguém, nossa, você não faz uma oficina com as suas músicas, né, que é as minhas músicas infantis, com essas ideias lúdicas que você tem? Faço, vamos embora. Aí comecei, a primeira oficina foi de graça, a segunda foi R$250, a terceira já foi um pouquinho mais. Daqui a pouco, quando a gente viu, eu estava dando oficina e daqui a pouco começaram a me chamar para palestra. Sabe palestrar? Sei. O Homem-Banda, ele meio que quebrou uma travinha aqui dentro de mim. Depois que eu fiz o Homem-Banda, se alguém chama, você sabe fazer isso? Se eu quiser, eu falei, sei. Eu vou lá e faço. O Homem-Banda me deu muita coragem, né? E a oficina e a palestra começaram a andar muito, tudo ao mesmo tempo. Só que isso eu já estava com 50 e poucos anos, eu estou com 54 para 55. Uma hora eu virei para a Marissa e falei, todos os nossos sonhos a gente está realizando, mas está na hora da gente parar de sonhar demais e botar na cabeça que eu já sou um cara de 50 e poucos anos, dá para viver de arte, eu já provei que dá para viver de arte, nós já provamos. Mas agora está na hora da gente arrumar um jeito de viver de arte bem. A empresa já está organizada e a gente estava viajando muito. Assim, vamos encarar o último desafio. Aí nós viemos para o interior de São Paulo, Bebedouro, viemos para cá, viemos fazer aqui uma oficina a convite da prefeitura. A gente estava tendo muito problema com a Mariane. Ela tem que faltar muito porque a Mariane vai em toda viagem. A gente não tem com quem deixar.
não tenho pai, não tenho mãe. Marissa não tem mãe, o pai dela já é um senhor já, e aí não tem com quem deixar. Mariane chegou a ficar reprovada por falta, não por nota, mas tem uma lei, que é a lei do circo, né, que resolve isso, né, quem trabalha itinerante tem o resguardo ali da lei. Como Nova Friburgo não conseguiu, não se interessou em nos ajudar, Bebedouro, quando a gente esteve aqui, falou, nossa, se você morasse aqui, não teria esse problema. Eu peguei um caminhão de mudança, nós pegamos o caminhão de mudança e viemos para cá, para uma cidade de 80 mil pessoas, né, fica a 9 horas do Rio de Janeiro, de onde nós nascemos, também sem conhecer ninguém. Aqui a gente não tem família, aqui realmente a gente não conhecia ninguém. Hoje a gente já conhece algumas pessoas. E realmente começamos do zero, já estamos fazendo 2 anos. Bebedouro e a região aqui no interior de São Paulo estão sendo muito generosos com a gente, né? E o final da história é agora. Nós estamos aqui em Bebedouro, 2 anos de Bebedouro já, né? O interior de São Paulo, não só Bebedouro, o interior de São Paulo foi muito generoso com a gente, como eu já falei antes. Assim que a gente chegou aqui, eu fechei um contrato pequeno, mas com Paulistão, com o Campeonato Paulista, assim, para fazer desenhos animados, uma série de 9 desenhos animados para o Campeonato Paulista no ano passado. Esse ano a gente teve apoio agora da Yamaha, que é uma grande empresa. Eu fechei com o aplicativo da Yuna, lá do Rio, que é do Rio de Janeiro, mas também com atuação em São Paulo. E aí a gente fez um monte de cidades aqui em volta, Olímpia, Taiaçu, Monte Alto, Preto, São José do Rio Preto, Novo Horizonte, Gavião Peixoto. Não, a lista é enorme. Então, para a gente vir morar e trabalhar em São Paulo, assim, foi... Eu falo que em 2 anos a gente fez mais do que 10 anos no Rio. Muito bom, assim, a gente tem muita disposição de trabalho, né, e a nossa arte é muito valorizada aqui. Como é que vai ser a partir de agora? Não sei. A gente está cheio de planos, né? Agora nós estamos ampliando, nós temos o Jujubanautas, que é um perfil animado, tem 1 milhão no Instagram, 300 mil no TikTok, está crescendo pra caramba. Meu trabalho também cresceu muito. A gente não sabe muito para onde vai, mas a gente quer manter o que a gente faz, um foco maior em editais agora, e a gente agora está preocupado em registrar tudo isso que a gente fez para deixar como um legado, né? Como uma mensagem, assim. Agora eu posso dizer assim, funciona, mas demora, é sofrido, sabe? É arrastado, mas uma hora vai. E aí, no nosso caso, foi muito longo, né? Depois dos 46 anos, são 15 anos de batalha pesada, eu e Marissa, mas como foi muito prazeroso, como é uma coisa que a gente ama muito, a gente olha para trás e fala assim, nossa, foi rapidinho, né? Porque foi rápido, assim, a gente nem... Tanto que a gente está contando aqui, eu e Marissa, a gente está contando e conversando, lembrando coisas que a gente deveria falar, e eu tenho certeza que a gente deixou um monte de coisa de fora, um monte de histórias de fora aqui. Senão esse documentário seria uma série, né, de 5 temporadas. A gente quer nesse documentário colocar um pouquinho da nossa filha falando também. Ela vai falar um pouquinho, porque ela meio que moveu também, né, nossas direções, né? Nós fomos para São Pedro por conta da Mariane também, que a gente queria fugir da violência no Rio de Janeiro. Nossa casa está lá fechada ainda. De vez em quando a gente aluga, mas de vez em quando fica fechada. Aquela casa da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, minha irmã mora lá, minha casa está lá fechadinha, eles usam como depósito. Para São Pedro da Serra, acho que a gente foi por conta da gente, né, para a gente ter uma vida mais tranquila. Mas para Bebedouro nós viemos por conta da Mariane, sabe? A gente queria dar uma educação de qualidade para ela, a gente achava que era um direito nosso. Muita gente começou a falar que não, que a gente era irresponsável, que não podia. Eu pensei, não, peraí, isso está na LDB, está no nosso direito como cidadão, sabe? Minha filha não está faltando porque eu sou um pai responsável. Minha filha está faltando para o pai e a mãe garantirem sustento. Mas só que toda vez que a Mariane não está na escola, ela está numa viagem indo para outra escola, porque todas as nossas palestras ou são dentro de escolas ou são em teatros para professores. Então ela está sempre dentro do ambiente escolar, sabe? E aí o resultado é esse, o boletim dela aí, não sei se eu vou botar no curta, mas o boletim dela, o último agora, foi tudo 10, né? Quase que o ano todo 10, porque não é só dela ser esforçada, ela gosta muito de estudar porque ela vive num meio onde as pessoas priorizam muito a educação, principalmente eu e a mãe dela. A minha geração é uma geração que não se tem muito orgulho de ser músico, né? Ser músico era ser, né, drogado, bêbado, vagabundo, né? Eu tenho 54 anos, eu já fui chamado de vagabundo muitas vezes. E meu pai, um pouco antes de morrer, ele falou para mim, ele morreu há alguns anos, falou assim, eu tenho muita vergonha de você ser músico, tipo, ser um desocupado, né?
E aí eu não tenho mágoa disso, porque, sabe, tinha uma época que magoou, mas agora não magoa mais não, porque, nossa, assim, hoje eu olho para, eu vejo as minhas fotos e vejo meus vídeos. Primeiro eu tô junto com minha família, que é a família que eu amo. Isso aqui é uma história de amor que eu acho que é muito bonita entre eu e Marissa. Mas principalmente quando eu olho, eu vejo assim, cara, olha a cara que eu tô nesse vídeo aqui. Eu tô sempre com uma cara muito feliz, às vezes muito cansado, mas todas as situações que eu mostrei, vocês vão ver nos vídeos, eu tô sempre com uma cara de quem está fazendo o que ama. Então acho que isso não tem por que ter vergonha de mim. Mas eu lembro do meu pai sempre porque ele falava. Uma vez ele virou para mim: você tem que largar a música nunca vai te levar a lugar nenhum. E ele não poderia estar mais errado. Eu queria encerrar a minha parte falando isso. Pai, isso eu não podia estar mais errado. A música me levou a lugares que eu nunca imaginava e hoje ela me trouxe até aqui. Eu estou em Bebedouro, um lugar que eu não tinha ouvido, nunca tinha ouvido falar. Adorei, assim, é uma cidade que hoje eu adoro, assim, de paixão, assim, uma cidade muito acolhedora. Quer dizer, e ao longo, agora em 2025, eu nem sei para quais lugares a música vai me levar. Né? Ao contrário, a música me leva a novos lugares todos os dias. E eu espero que uma das coisas que eu espero, e esse documentário aqui é uma promessa que eu faço para mim mesmo, é que eu consiga ficar velhinho fazendo música. Fazendo música. Acho que é isso. Amém. Uhum. Vai. Eu sou a Mariane, eu tenho 10 anos, eu sou morena, a minha cor é meio morena, eu uso óculos, meu cabelo é cacheado, meu cabelo assim tá preso pra cima, ele é todo cacheadinho e alguns detalhezinhos azuis que tá meio verde porque eu faço natação. E eu tô com uma roupa assim, com uma blusa cinza, com um casaquinho branco e com uma calça verde. Sair de São Pedro foi bem difícil porque eu deixei muitos amigos lá e agora eu sinto muita saudade. Eu gostei muito de Bebedouro também, mas eu sinto muita saudade dos meus amigos. A gente saiu de lá porque a minha escola me reprovou por causa de faltas, por causa de uma falta, e que também lá era muito difícil para chegar em vários lugares onde a gente viajava. Aqui em Bebedouro também é mais fácil porque é bem mais perto de alguns lugares que a gente vai e é bem menos cansativo as viagens. A gente veio aqui para Bebedouro porque eu amei aqui, que eu estudei aqui por uma semana. Deixar meus amigos de lá de São Pedro da Serra foi bem difícil, mas aqui eu fiz praticamente amizade na escola inteira. E uma das coisas que a gente vai fazer agora são os Jujubanautas, que é o personagem que eu faço a voz, que estão muito famosos na internet. Então, 2025 a gente pode pensar num show, alguma coisa assim.